historiador chamado Flávio José. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo. Flávio José é um historiador respeitado, um historiador judeu. Ele se entregou a Roma, ao exército, antes do ano 70, depois que Jerusalém foi destruída. E no ano 93, depois de Cristo, na obra dele, chamada Antiguidade Judaica, ele relata que Jesus, ele viveu. Jesus foi um homem real. Ele diz, para Flávio José, ele diz, na obra Antiguidade, ele diz, existiu um homem chamado Jesus. Ele foi um homem sábio, se é que podemos considerar um homem, porque ele realizou obras surpreendentes. Ele foi um mestre para aqueles que receberam a sua verdade com alegria. Ele foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pôncio Pilato ouviu ser acusado de Jesus pelos escribas, fariseus, Pilatos condenou a Jesus à crucificação. E aqueles que os seus discípulos que permaneceram com ele não o abandonaram e nem desistiram de sua afeição por eles. Jesus lhe apareceu ao terceiro dia, ressuscitado e vivo, como o santo profeta havia profetizado. Então, esse relato do historiador Flávio José para o cristianismo é de grande importância. Por quê? Porque isso é uma prova histórica de que Jesus, de fato, de verdade, veio a essa terra, de que Jesus, de fato e de verdade, ressuscitou entre os mortos. Mas Flávio José foi um historiador judeu. Vou dar outra prova. Tácito, Plúbio Cornélio Tácito, um senador romano, nasceu no ano 56. Esse homem chamado Tácito, ele era senador romano, ele era inimigo do cristianismo. E na sua obra chamada Anais, no livro 15, capítulo 44, Flávio José Tácito, o inimigo do cristianismo, ele relata em sua obra que Jesus viveu, Jesus foi real. Ele diz que Jesus sofreu a pena extrema no reinado de Tibério, sobre a mão do procurador Pôncio Pilato. Portanto, meu irmão, essa prova histórica, essas provas históricas de que Jesus veio a este mundo, de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou e está vivo para sempre, isso é tremendo. Isso nos dá base para viver a cada dia, crendo de fato, de verdade, nas Escrituras Sagradas. Quando o inimigo, como Tácito, historiador, foi um senador romano, isso traz base para a nossa fé. Porque quando o inimigo relata a favor do cristianismo, isso torna algo precioso para o cristianismo. Existiu também um homem chamado Lionel Alfred Luque. Este homem ele era advogado e juiz. Nasceu em 2 de março de 1914. Faleceu em 12 de dezembro de 1997. Ele foi considerado o advogado e juiz mais sucedido pelo Guinness Book. Este homem,
Lionel Alfred Luke, ele fala algo extraordinário sobre a ressurreição de Jesus. Ele colocou as provas, as evidências sobre 7 anos rigorosos de análise. Os registros, as provas. Ele analisou, pesquisou, buscou durante 7 anos se aquilo que o Evangelho, que a Bíblia, que a história fala, relata sobre Jesus é verdadeiro ou não. Ele chega a uma conclusão. Ele diz, abre aspas, digo de modo inequívoco que as provas sobre a ressurreição de Jesus são tão avassaladoras que exige de nós que nós as aceitemos sem deixar absolutamente nenhum lugar para dúvida. Olha que coisa, meu irmão, que coisa tremenda. Um advogado e juiz, não um leigo, um homem sábio, depois de analisar as provas, os documentos, os registros, ele diz, eu digo de modo inequívoco, que as provas da ressurreição de Jesus são tão avassaladoras que exige de nós que nós as aceitemos sem deixar nenhum lugar para as dúvidas. Portanto, meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus é um fato. A ressurreição de Jesus é algo tremendo, é algo extraordinário, é aquilo que nos sustenta de pé, é aquilo que nos vai sustentar de pé nos dias maus, na aflição, na luta, na dificuldade, na perda, meu irmão, na enfermidade. Quando nós temos certeza dessas verdades bíblicas, a nossa fé aumenta, a nossa intimidade com Deus aumenta. Lucas estava escrevendo para Teófilo, instruindo nele essas verdades bíblicas. E nós devemos a cada dia nos aproximarmos da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, sabendo que aqui é algo verdadeiro, é algo que não podemos colocar em dúvida, não podemos colocar em xeque. Aleluia. Existe também outro homem chamado Lynn Stromberg, autor do livro Em Defesa de Cristo. Nasceu em 25 de janeiro de 1952, ele é vivo. Nasceu em Nova York. Ele era ateu, a sua mulher também. Mas em um dado momento, em um dado tempo, a sua mulher se converte ao Senhor Jesus. Lynn Stromberg, ele era um jornalista investigativo. E a mulher dele ele é ateu, mas quando a mulher dele aceita Jesus, se converte ao cristianismo, ele pensa que o seu casamento vai virar um caos, um fracasso. Mas em vez disso, ele diz, a minha mulher mudou para o melhor. E ele foi investigar a causa disso, as razões, porque a mulher dele se tornou melhor. E nesse livro, Em Defesa de Cristo, ele conta isso, de que ele foi também em busca das verdades bíblicas. Ele viajou em vários lugares, pesquisando doutores, mestres, para se de fato, realmente, os evangelhos, aquilo que a Bíblia dizia sobre o cristianismo, era verdadeiro ou não. Lynn Stromberg, ele se converteu com 29 anos. Em 2014, ele se tornou pastor batista. Ou seja, ele ao pesquisar, ao investigar as provas bíblicas, os registros bíblicos, ele se rende ao cristianismo.